mandando um abraço ao Roberto, ao Léo, ao César, ao Afonso, à Adriana, que são toda essa equipe que nos permite estar aqui hoje, com essa perspectiva que mostra uma sensibilidade para essas pessoas que estão dentro do cinema, com essa visão mais ampla e coletiva do elo da cadeia produtiva. Isso é uma sensibilidade muito interessante, que eu acho que é digna de se fazer um registro, para a gente pensar que isso também faz parte da nossa atividade, faz parte do nosso negócio, e que conhecimento, quanto mais você conhece o seu mercado, onde você está posicionando o seu produto, você realmente potencializa o seu resultado, porque conhecimento não ocupa espaço. Nada melhor do que você saber que está lidando, quando você tem a sua sagrada opção de escolher um argumento, de encaminhar uma produção, de correr, e saber também que nesse momento da sua decisão você está tomando, digamos, os riscos que a produção vai naturalmente inferir. Ou seja, eu escolho o meu produto e vou ter que conhecer para quem eu faço esse meu produto, porque aquele tempo de eu fazer uma obra criativa de mim para mim mesmo, e de uma certa maneira, lógico que a pessoa tem que fazer aquilo que gosta, aquilo que acredita, um projeto que lhe toca, mas isso só não basta, não é? O processo como um todo, aquele clichê, mas é muito verdadeiro, de que a nossa atividade é uma atividade coletiva, é um trabalho de equipe. E essas equipes estão para além da produção, né? Dos seus 3 momentos, pré-produção, produção, pós-produção, e no resto, quanto mais cedo você tem um distribuidor, mais cedo você tem condições de entender o processo. Quando a gente tem uma obra terminada, finalizada, a obra é o que é. Então, a gente vai poder trabalhar em cima daquilo que está cristalizado. E quando você está aberto para poder entender melhor, desde o primeiro tratamento do seu roteiro no resto do projeto, necessariamente você não tem que estar engessado. Eu acho que isso demonstra que a direção, a produção é bastante arejada para perceber o que é melhor para o filme. E isso é muito importante. É uma coisa que eu vejo que parecia que as pessoas mais antigas faziam mais do que os novos hoje em dia, né? Porque eu tenho 57 anos, mas eu participei de uma geração antes da minha, porque eu cheguei precoce, e hoje em dia também estou com os mais novos, né, no meio do caminho. E eu via que eu achava que eles estudavam mais o roteiro. Então, por exemplo, hoje em dia, você entra num set de filmagem, você já quer rodar, né, quando você ganha o prêmio. E eu não vejo os estudos de roteiro, por exemplo, de um desenho de som, de saber que música que você vai colocar ali, tudo vai deixando para a época da montagem. E aí muitos filmes param, porque querem músicas que não podem ter, ou gravaram sem a licença dela, né? Assim, meio é como se assim, não estudasse o produto, vamos dizer assim, né? Como os streams hoje em dia, o produto que tem em mãos, né? Então, que filme eu tenho em mãos? Que público é esse que eu estou preparando? Né? Qual é o mercado que eu estou pensando para ele? Que músicas eu vou estar inserindo nela, ou se eu vou construir uma música própria? Eu tenho condição de pagar essa música, porque eu vi um filme preparado Direitos 2 autorais, anos. né? Direitos autorais 2 é anos. uma coisa que faz parte da nossa atividade aqui. O Sol, você é produtora, né? Sou. Tá. Então, eu ia compartilhar um pouquinho aqui os nossos entrantes aqui, o André, Luiz, Aline, né? Tem, sobre a questão de... Você diz que a sua área de interesse é isso, que você já tem um trabalho na área de produção. Queria, então, perguntar aqui a nossa Aline... Boa tarde, boa noite, Aline. Não. André, Luiz, estão na sala? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem, André? Tudo Seja bem? bem-vindo. Maravilha. Só não vou conseguir liberar a câmera aqui, eu entrei meio na correria, estava trabalhando. Tá bom. E muito legal aqui, eu vi a chamada para esse curso, para essa conversa. Fiquei interessado, eu sou formado, sou de São Paulo, né? Eu vou me apresentar, é isso? Isso. A ideia é essa. É para ver a sua conexão e o seu interesse de estar aqui. Legal. Eu sou formado em cinema, sou de São Paulo,
E hoje eu tenho uma produtora que está fazendo filme para as empresas, né? Filmes corporativos, filmes institucionais, peças para o YouTube, pequenas publicidades, marketing digital também, né? Tive uma trajetória em televisão, né? Eu tenho hoje 35, mas já trabalhei em TV Cultura, trabalhei na SBT, trabalhei em algumas televisões em São Paulo. E fiz alguns curtas-metragens, trabalhei bastante na fase inicial e depois acabei me encaixando no institucional e no marketing digital. E tô com muita vontade, né? O audiovisual tem os seus altos e baixos, eu acho que eu tô amadurecendo dentro disso. E tô querendo saber como que eu poderia canalizar um pouco do potencial criativo que eu tenho para trabalhar com peças culturais mesmo, né? Autorais. Vemos que o Luiz está um homem em movimento, né, Luiz? A tua determinação de estar aqui hoje, a gente quer agradecer que você estava trabalhando na sua dinâmica, mas você é uma pessoa que está interessada. Eu acho que, de repente, a gente pode trazer algumas coisas que... O mundo é muito tecnológico. E os nossos encontros aqui vão estar pautados também muito em cima de uma dada sensibilidade e percepção. A gente, hoje em dia, tem uma socialização dos meios de produção, no sentido do acesso. Hoje se pode produzir. Houve um tempo em que eu trabalhava com o cinema, de repente a gente não tinha dinheiro para comprar o filme, a gente trabalhava com vídeo, né? Hoje em dia, todo mundo pode ter acesso a uma ferramenta com relativa qualidade, guardadas as proporções. Mas essa socialização gera, muitas vezes, muito spam, ou seja, muita coisa é produzida. Como é que a gente... O problema não é realizar. O problema é o que realizar, como realizar, para que você possa se distinguir no meio daquele universo, né? O que eu faço num festival que tem 100 filmes para que o meu filme desperte mais interesse? Qual é o trabalho que eu tenho que fazer com relação a isso, né? Todo o trabalho que se tem, desde a questão das peças que são fundamentais para a divulgação dos filmes, que são os teasers e os trailers, né? Por exemplo, especificamente, isso pode ser tanto na sala de exibição, como em canais que nós hoje temos para a produção audiovisual. Esse escoamento, né? Na verdade, durante muito tempo, os streamings estavam assim meio jogando os produtos todos muito misturados. Com o passar do tempo, você repara que determinadas plataformas de streaming já começam a se diferenciar pela qualificação, pela curadoria dos filmes que lá estão. Então, e tem, inclusive, alguns que trabalham com nicho de mercado, cauda longa, para que seja um produto segmentado, né? Então, isso é fundamental para que o seu filme não fique perdido no meio daquele turbilhão e que a função do espectador, daquele que assistiu o filme, seja realmente uma empreitada, né? Na verdade, a pessoa quer uma certa facilidade. E entender que o consumo é feito de A a Z, com inclusive a faixa etária, esse grande usuário, né? Jovens assistem filmes de pequena duração com mais facilidade, pessoas de uma geração estão acostumados com um determinado tipo de narrativa. Enfim, tudo isso a gente tem que, independente de nós aqui, boa parte gostar de assistir os filmes numa tela grande, a gente tem que estar antenado com tudo aquilo que está acontecendo, porque as coisas são muito rápidas. Então, acho que essa oportunidade é uma oportunidade que a gente tem muita informação, muita possibilidade de produção, mas a gente precisa se organizar, né? Organizar isso tudo, trabalhar, saber qual é o seu público-alvo, trabalhar, cativar essa audiência qualificada. Cada vez mais isso ganha uma relevância e uma importância, né? Porque como é que você se difere, como é que você distingue o seu produto no meio da multidão. Esse é um trabalho, aliás, muito interessante. E obrigado, Luiz, aqui também por estar aqui. Aqui nós temos
Uma coisa boa que a gente vê nos últimos anos é a certa descentralização, né? Que é importante, de que o Brasil todo tem setores e regiões que produzem um grande produto com muita qualidade. Aqui temos o André e temos a Aline. Eles estão aqui na sala agora? Oi, eu tô por aqui. Será que sou eu? Isso, você, André. André Requião, tudo bem? Opa, beleza. Seja bem-vindo. Diga, a gente queria ouvir um pouquinho, digamos, a tua relação com o cinema, com o audiovisual, e por que você está dando prazer. Você é muito bem-vindo, e o seu interesse dentro dessa perspectiva do nosso curso. Ah, legal. Eu sou formado em cinema, sou de São Paulo, né? Tenho 35 anos. Comecei a carreira fazendo estágio TV Cultura, fiquei um bom tempo lá, foi muito interessante. E ali eu tive um primeiro contato com o cinema, tinha os projetos de edital e foi uma paixão, assim. Comecei a trabalhar lá e saí da TV, fui trabalhar como montador, como assistente de montagem, né, no começo, e depois montador. E fui traçando esse caminho até chegar num momento que eu abri a minha própria produtora, e hoje eu faço filmes para o marketing digital, para os institucionais, estou trabalhando mais com essa parte comercial, né? E passado aí o vai e vem, estou nesse amadurecimento, né? Eu acho que o ano passado foi bem intenso para nossa área. Sim. Dei uma bela de uma desanimada, já estava um pouco cansado porque não tinha mais esse quesito autoral, que é a parte mais gostosa, né? Ficava muito focado na publicidade ou nos institucionais e me deixei levar por um desânimo, assim, né? Aquela paixão do jovem que saiu da faculdade, ela foi sumindo e aí agora estou num processo de reentender como que eu poderia fazer alguns curtas-metragens, fazer algum filme para essa demanda que eu percebo, né? A minha experiência repara que existe uma demanda. O difícil é entender como, e eu acho que é por isso que eu estou aqui. Ótimo, é uma bela decisão, até porque essa sua inquietação não é um privilégio seu. Todos nós, independente do estágio da vida que estejamos, né? Eu estou aqui um pouco trabalhando com audiovisual há 35 anos e com experiência dentro dos setores do elo da cadeia produtiva, e também estamos nos reinventando, né? O mundo foi virado de cabeça para baixo e a gente está descobrindo, né? As novas coisas estão mais aceleradas do que estavam por acontecer mesmo, mas todo o processo da pandemia acelerou muito as mudanças. Então, nós também estamos aprendendo muito nesse processo, né? Eu acho que essa percepção e essa sensibilidade temos que ter, porque, aliás, é um exemplo, inclusive, para todos nós, né? Ninguém sabe tudo, as coisas vão tendo referências, mas, por exemplo, o setor da primeira janela, que é a sala de exibição, ficou num estado de perplexidade, agora estão voltando, não sabe como é que o público vai reagir, né? E, nesse sentido, eu acho que essa sua inquietação é natural e todos nós estamos nesse mesmo barco. Primeiro, por uma mudança nos 2 anos atrás de um governo novo com uma agenda extremamente conservadora e paralisante, e depois teve a pandemia. Nós fomos impactados duplamente. Então, portanto, eu acho que essa sua preocupação não é só sua, essas interrogações não são só suas, são nossas também, né? E a gente vai procurar aqui nesse approach com muita simplicidade, convocando vocês também para participarem. Tem um exercício que é muito interessante, quando nós dividimos, dependendo da dimensão da turma, se a turma for pequena tem um grupo só, a gente trabalha em cima desse grupo, cada um com um argumento. Primeiro fazemos esse exercício dentro da perspectiva da narrativa documental e também da narrativa ficcional. Então, cada um apresenta um argumento, o grupo discute como se fosse um pequeno pitch interno, e depois o próprio grupo escolhe qual é
digamos, o argumento que naquele momento é escolhido. E depois todo mundo trabalha em cima daquele argumento escolhido e a gente vai fazer uma decupagem de elementos da sua sinopse, da leitura de personagens, para saber de que maneira podemos trabalhar da melhor maneira possível dentro daquilo que foi esboçado como ideia. Então, esse exercício é um exercício onde cada um apresenta, digamos, as suas sugestões, possibilidades, interesses, e depois é um exercício pessoal e depois um exercício coletivo, onde você, de repente, escolhe um tema que não foi aquele que você apresentou, não é escolhido, mas você vai mergulhar no projeto com o mesmo interesse, sob uma outra perspectiva. Então, é um exercício individual e também coletivo, que é muito interessante. Funciona muito bem, em geral, digamos assim, para te dar um pouco de teaser de uma das coisas que nós vamos fazer, porque daqui a pouquinho também eu vou repassar aquilo que vocês, digamos, já deram uma olhada em relação ao que nós pretendemos apresentar nesses 6 encontros, né? Bom, aqui estão faltando, seja bem-vinda mais uma vez, Aline. Aline, você está presente agora na sala? Câmbio. Acho que a Aline não está aqui. Ia perguntar para a Adriana, alguém da equipe, se tem alguma colocação a fazer, antes da que a gente possa apresentar também o nosso programa, a nossa programação. Arthur, eu acho que você pode dar seguimento. Pode dar seguimento? Tá bom. Então vamos lá. Dentro de compartilhar conteúdo. Arthur, eu tenho que te cumprimentar, entende, da qualidade da tua apresentação, a forma que você está colocando, né, tudo, entende? De uma forma tão simples, entende? Tão pedagógica, sendo da mesma forma. Obrigado. Eu achei muito interessante essa proposta da fazer um exercício, discutir uma coisa concreta, né? Sim. Tem um material, um caso, né? Um caso para ser discutido. E nada melhor do que realmente cada um trazer uma propostazinha qualquer. Isso. E aí, em cima disso, escolherem o arbítrio do grupo, que é um exercício assim, de abrir mão do seu projeto para uma coisa que se ache mais pertinente como prioridade. Cada um discutir o projeto do outro, porque isso é que realmente cria essa universalidade, né? Não, mas é muito interessante, porque eu acho que um par de colegas aí colocaram uma coisa, né? Você entra nessa carreira com um sonho, né? Geralmente, quer dizer, o sonho é do sucesso, o sonho disso, daquilo, mas a maior parte das vezes nós temos um projeto nosso, não é isso? E aqui nós estamos falando de produção, e produção é a cabeça de tudo. Produção, na verdade, é a realidade, não é isso? De como você vai viabilizar o sonho. Isso. Então, eu acho que essa proposta sua é excelente como um laboratório de ensinamento. Cada um traz um sonho, um pequeno projeto, umas linhas sobre o que gostaria de fazer e todo mundo discute, não é? É muito interessante isso. Parabéns. Essa intenção, obrigado. E essa intenção é também um pouco com o espírito que a ABC de cursos de cinema tem, que é colocar o pessoal para colocar a mão na massa, né? De produzir. Exatamente. Mas antes disso, é muito interessante, do individual, cada um apresenta a sua ideia e depois partir para que um consenso coletivo decida o que produzir. De repente, isso pode se produzir, que a pretensão é, às vezes, de um curta pequenininho e que se possa realmente realizar. Mas é isso que nós estamos fazendo, até para agregar o teu encontro, é isso que nós estamos fazendo no nosso programa Fazendo Filmes, é isso. É uma mistura de trabalho remoto, né? Quer dizer, são cursos online. Por exemplo, o curso de roteiro é um curso totalmente online. Você não precisa estar presente para apresentar um roteiro e tal. Os roteiros 4 roteiros são selecionados, né? De acordo com o tamanho da turma,
Esses roteiros, então, passam para o segundo estágio, que é a direção. Então, diretores e diretoras são apontados, discutem os roteiros, e aí nós vamos filmar. E nós filmamos. Tanto é que eu quero convidar vocês agora, às 20 horas, no Cineclube Casas Casadas, nós vamos apresentar os últimos curtas que nós terminamos, que são parte desse projeto. Então, sim, claro, para você participar concretamente da direção de um filme desse, você tem que estar presencial, é no Rio de Janeiro. Mas você pode acompanhar o processo de uma forma online, você pode acompanhar... E hoje culmina com a apresentação dos filmes, as equipes se encontram e aí discutem, reclamam, e os instrutores conversam. É muito interessante, vocês todos estão convidados a participar hoje, mas desculpe, eu falo demais. Não, Afonso, inclusive é interessante você estar falando que a coisa interessante disso é porque as coisas estão articuladas. As coisas não acontecem, aconteceu, né? E se juntam, as coisas se complementam, e você colocou mesmo. Essa assim, é o querer da escola, que as coisas se tornem possíveis, não é isso? Quer dizer, se os projetos se tornem possíveis, e cinema é um trabalho coletivo, e a gente tem que se encontrar e conversar, né? Mas, por favor, agora apresenta aí o teu... Eu queria perguntar para você se a tela está compartilhada com o curso aí? Tá, né? Não. Ainda não. Ainda não? Não. Pô, só um minutinho. Não, tranquilo. Senão o Celso te ajuda aí. Tá bom. Eu queria justamente... Vou chamar o César. Alô, César! Eu disponibilizei o meu curso aqui numa outra aba e não pensei que tinha entrado, mas acabou não entrando. Tá, você, às vezes, ele não pega outra aba. Você tem que botar ele na mesma aba que está o compartilhamento, entendeu? Você tem lá a setinha branca lá em cima? Mas é que ele abriu numa outra aba, numa outra área de desktop, entendeu? Então, aí, no PC ele não entende. No Mac ele está entendendo essa outra aba, mas no PC eu acho que ele não está entendendo, não. Uhum. Bom, se por acaso, por um motivo de força maior... É o seguinte, César, compartilha o... Eu agradeço se o César... Eu vou abrir aqui, é que eu estou... Tá, já estou abrindo. Tá bom. E tem uma coisa que a gente sabe perfeitamente, que essa área é uma área que não é de namoramento de quem ama o cinema, né? Eu também comecei, o meu apreço, o meu amor pelo cinema, ele se deu sempre, digamos, em cima da cinematografia italiana e francesa. E com o passar do tempo, pelas minhas experiências profissionais, obrigado, eu fui olhando que o cinema não é uma coisa só, é uma coisa óbvia, né? Então, é bom, muito bom quando você entra numa perspectiva muito mais ampla, porque você pode ter aquilo que todos nós queremos, que é o livre-arbítrio da escolha. Por isso que também, sem entrar no mérito aqui, a gente deseja para um país como o Brasil uma política de Estado de formação de plateia. Mas isso é uma história que a gente não vai entrar aqui. Se está vendo direitinho aí, ou precisa aumentar um pouquinho? Bom, eu procurei fazer um apanhado geral, porque essas coisas vão e vêm, né, na linha do tempo, porque não existe uma coisa estanque, depois a outra, né? Fatalmente, a gente, quando fala um pouquinho da história uma pequena história do cinema, que todo mundo mais ou menos já conhece, por um recorte a partir dos irmãos Lumière, nós temos aí um primeiro período de 1895 até 1915, com a questão da afirmação da linguagem cinematográfica com David Griffith, uma experiência, né, desses 20 anos que foram extremamente importantes para que o cinema assumisse a sua identidade e a sua linguagem. Nós bebemos muito e bebemos assim com
importante o teatro tem uma função importante no início, né? Aí o Méliès utilizou bastante isso. Então, até que o cinema, que iniciou com essa influência do teatro, até pudesse chegar à sua maioridade com sua linguagem, né? E, obviamente, em cima disso, como ele trouxe essa identidade, essa impressão digital do cinema, a gente vai falar também sobre a questão da linguagem cinematográfica, dos planos, dos movimentos de câmera, movimentos de lente, angulações, né? Do que isso significa e quando devemos usar, com que devida intenção, né? Para melhor traduzir o que a gente quer passar dentro do que está exposto. Então, eu sempre digo que quando uma pessoa, nós devemos sempre que possível aplaudir a audiência, né? Porque quando, às vezes eu chego para dar uma palestra ou bater um papo, professor, eu não tenho experiência, eu não sei, a minha opinião vale pouco, né? A tela aqui. Aí eu digo que, ao contrário, a audiência é soberana, né? A coisa é feita exatamente para o público, e o público, mesmo que tecnicamente não tenha conhecimento, ele tem uma cultura audiovisual. Isso ajuda muito naquele motivo do que, por que um filme me comove, por que um filme me afeta, de como eu vou afetar as pessoas. Então, todos nós trazemos aquelas pessoas que consomem produto audiovisual e cinema, elas têm uma experiência muito interessante sobre isso, né? Mesmo que não seja técnica. E, obviamente, eu vou trazer nos nossos encontros um bate-papo sobre as escolhas e os riscos dos processos dentro da produção. Sempre dizendo que a escolha não deve ser direcionada, você tem o livre-arbítrio da sua escolha, mas você tem que saber o peso da sua escolha, assim, o que isso acarreta. Você não pode mais falar, vou fazer uma coisa criativa, sem como nada tivesse conexão. Nós sabemos que mesmo que a tecnologia digital, em relação à película, barateou a possibilidade da produção. Mas isso não significa que as produções continuam. Quer dizer, fazer cinema é uma coisa muito, não só trabalhosa, grandiosa e dispendiosa também. Então, você precisa saber os riscos da sua escolha. E a partir do momento que você sabe disso, você não fica atribuindo a terceiros os desafios que a sua escolha teve. Ou seja, eu vou saber aonde eu estou metendo o meu produto, a quem eu estou direcionando e os desafios da escolha do meu argumento, do meu projeto. Então, acho que essa postura vai diminuir a perda de tempo daquela, poxa, não tive espaço, não sei aonde coloco. Quer dizer, na verdade, você tem que entender, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma coisa que, a primeira janela. Nós temos 52 cine-semanas ao longo das salas de exibição durante o ano, né? A cine-semana, no passado, era de sexta a quinta e mudou alguns anos atrás de quinta para quarta. Então, um dia que é um dia tenebroso para falar com distribuidor e exibidor é sempre segunda-feira e terça-feira, né? Porque eles estão organizando a programação, vendo o resultado do final de semana, né? E, naturalmente, você tem que entender qual é a melhor época de lançar o seu filme, né? Seu filme vai ser lançado numa época de grandes blockbusters ou de filmes de Oscar, por exemplo. Então, você tem que conhecer o mercado, tem que conhecer o calendário. Isso eu estou falando em relação à primeira janela, não é? E qual o melhor momento de lançar o seu filme e saber para onde eu vou lançar o seu filme. Se o seu filme é um filme segmentado, fechado, você sabe que não vai colocar esse filme numa área popular, por exemplo. Não porque sejamos preconceituosos, é porque em cima das pesquisas, em cima dos dados, sabemos que determinado tipo de produção audiovisual não funciona em Campo Grande, não funciona em Bangu. Isso não é preconceito, isso é conceito, são dados em cima do resultado. Então, esse banco de dados, pesquisa é uma coisa muito importante na nossa atividade, e pesquisa custa caro, né? Nós temos, por exemplo, o sindicato das distribuidoras mantém aí, digamos, uma fonte de dados importante, e o mercado, há 24 anos atrás, teve esse portal que veio cobrir uma lacuna que existia no nosso mercado, que é o
filme B. Filme B é aquele tipo de comunicação business to business, ou seja, as pessoas do mercado falando para as pessoas do mercado. Você conversa através desse portal com produtores, distribuidores e exibidores. Então, nós temos um grande desafio na nossa atividade de distribuição. Nós temos pouca bibliografia sobre isso e tínhamos pouca referência. A chegada do filme B, com Paulo Sérgio de Almeida, que é uma pessoa do mercado, ajudou muito a que as pessoas pudessem ter uma ideia do que acontece, como foi a Cine Semana, como foi o resultado de quinta, sexta, sábado e domingo, porque quando você tem no lançamento do filme, você tem uma ideia do que pode ser como resultado. Obviamente, a gente passa isso no sentido da primeira janela, né? Porque, não obstante, a gente está tendo uma mudança muito forte em relação à maneira de se consumir filme, a maneira de se posicionar filme, nós temos ainda na primeira janela uma relevância muito grande, né? Posicionamento do produto audiovisual, público-alvo e audiência segmentada. Como eu vou apresentar a minha produção, né? Como é que eu vou saber que o mundo vai se sentir estimulado e instigado para ter interesse sobre o meu filme, não é? Para isso, você tem ferramentas não só de comunicação, como uma ação de mídia, assessoria, de todos os aspectos, para melhor conhecer aonde está o seu público-alvo do seu filme, né? E qual é a cauda longa, qual é a sua audiência segmentada e qualificada para o tipo de produto. Nós não estamos falando aqui dos grandes filmes, das grandes franquias, né? Só para dar um exemplo. Porque esses já se posicionam. O nosso desafio exatamente se dá nas produções de pequeno e médio porte, porque essas são aquelas que são cada vez mais desafiadoras para o seu posicionamento e principalmente para público de médio porte, porque aquele grupo nichado, muito segmentado, cinema de arte, assim, ele tem uma certa audiência que é muito fidelizada. Agora, aquele perfil de filme médio, esse é o grande ponto de interrogação. O que vai acontecer com o filme de perfil de filme médio? Aí, principalmente falando das salas de exibição. Porque, como vocês sabem, os streamings, que a gente fala, a lojinha precisa de produto na lojinha. Então, uma das grandes queixas históricas é de como os produtos estão colocados no streaming. Tanto é verdade que eles vêm melhorando a maneira da apresentação dos produtos, né? Mas, na verdade, na sala de exibição, as pessoas falam assim, o cinema vai acabar com a chegada da televisão, o cinema vai acabar com a chegada do vídeo. E isso não acabou com o cinema. Agora, a pandemia realmente foi, talvez, um impacto maior, desde sempre, na questão das salas de exibição. Ou seja, nada será como antes, né? Então, principalmente com esse filme médio, porque vocês imaginem como a gente deve preencher ao longo de 52 cine-semanas salas de exibição. Então, portanto, a gente vai falar isso depois, as salas têm médias de público, cada uma delas. Então, a gente vai ver como é que isso acontece. Fatalmente, a gente está achando, tem discutido isso, que, na verdade, a primeira janela vai ficar muito, digamos, voltada para filmes, eventos, ou para salas que sejam salas gourmet, não é? Aquele tipo de perfil de produto diferenciado. Bom, mecanismos e canais de distribuições, plataforma também de exibição, e a gente vai falar e discutir sobre a relevância, importância histórica, e quando todo mundo que ama cinema pensa sempre o seu filme numa tela grande, né? Historicamente sempre foi assim. Eu sou de uma geração que é assim, mas a gente tem que entender como as coisas funcionam, né? A questão da importância da relevância das séries, a questão da maneira como você tem tribos que seguem determinados filmes específicos. Então, por isso, de novo, vou ter que entender como é que funciona isso, principalmente também nos streamings,
através, quem sabe, da importância e relevância de um agregador. Né? Porque como você faz? Você produz um filme, você sabe que colocar esse filme num mundão de streaming é uma coisa difícil. Você não pode chegar lá, levantar o dedo, olha, quero fazer um negócio. Essa negociação, normalmente, ela é muito mais trabalhada quando você tem um agregador, né, para fazer esse tipo e posicionar o seu produto para que ele não se perca no meio da multidão. Né? Essa coisa da viramos uma commodity, de repente, e de que maneira a gente pode fazer o nosso produto chamar a atenção. Cada vez mais o desafio é esse, né? Porque as pessoas tratam hoje o filme, né, diferentemente do passado, como é mais um produto aqui, um produto ali. A maneira de consumir a produção audiovisual também mudou. Né? Você está vendo o filme no ônibus, no filme no metrô, o filme no intervalo do trabalho, enfim. É uma nova forma de consumir. Claro que isso, de repente, não contempla. Você tem que entender como funciona o comportamento de faixas etárias, né, o gosto através de pesquisas de gênero, qual é o tipo de filme família, filme um pouco mais, digamos assim, filmes de ação, enfim, todos os gêneros, né, têm a sua gavetinha do seu público-alvo. E, claro, alguns continuam fortes, né, e outros filmes passam por um processo grande de transição e de algumas interrogações. Então, quando nós estivermos discutindo o que fazer, como fazer, de que maneira fazer, esse exercício, por exemplo, quando cada um de vocês vão apresentar um argumento para um documentário, um argumento para um filme de ficção, você pode estar antenado no que você acha importante e relevante para esse momento, o que existe uma demanda em potencial de filmes análogos. Aliás, quando nós, digamos assim, estamos querendo saber de se um filme vai ter um bom resultado, uma expectativa, existe um banco de dados para saber. O seu filme tem um dado perfil. Como é que funcionou aquele dado perfil num dado momento, numa dada conjuntura? Não é? Quer dizer, você não vai trabalhar às cegas. Eu fiz um filme muito criativo, acho que é uma obra sensível, e, portanto, ele vai ser colocado no mercado. Não é assim que funciona. Porque você vai ter que competir. Primeiro você vai ter que ou um agregador ou um distribuidor seja na primeira janela ou na web ou com uma websérie, com uma série, com um streaming. De que maneira eu vou conseguir sensibilizar? Porque se você não faz uma produção de fluxo contínuo, como é que eu entro num mercado tão, digamos, recheado de possibilidades? Como é que você vai aparecer? Se você é uma produtora que, de repente, decide fazer um nicho de produção numa dada direção com um dado perfil da sua carteira, isso você tem que entender aonde eu vou direcionar a minha produção. Eu quero fazer uma série de documentários com relação à memória. Todo mundo sempre acusa historicamente que o Brasil é um país sem memória. Será que seria interessante eu montar uma produtora que tivesse um viés com filmes documentais na área de memória, por exemplo? Isso não pode ser uma decisão aleatória. Isso tem que haver uma base para você ter um norte. Não tem nada de sofisticado, né, nesta questão. Não tem nenhuma tecnologia supermoderna, 5G, que necessariamente será importante nesse momento desta sensibilidade, dessa sintonia fina, dessa cuidade. Então, portanto, eu acho que isso é muito importante e a gente vai ver quais são os mecanismos e canais de distribuição, qual é a plataforma que eu vou exibir o meu produto, tem espaço, como é que eu faço chegar à minha produção? Se eu sou uma produtora pequena, né, tem vários portes, dimensões, como é que eu entro nesse mercado? Isso é muito importante também. Bom, e obviamente vamos falar dessa coisa que são os novos modelos de negócio. Como é que as coisas estão se apresentando, né? Antigamente nós tínhamos, por exemplo, você passava o seu filme numa sala de exibição, você tinha 50% da bilheteria, 50% para o exibidor, 50% para o distribuidor mais produtor. Né? Se você tem um distribuidor que leva o seu filme, trabalha o seu filme
ele vai ter um percentual, né, sobre essa distribuição, e você vai, desses 50% da outra metade da bilheteria, ele tira o dinheiro da parte que cabe a ele e o resto fica para a produção. Existe historicamente uma coisa chamada retenção prioritária. A retenção prioritária é uma coisa que era utilizada quando você encontrava um distribuidor que acreditava no seu filme, investia no seu filme, isso é nos bons tempos, né? E de repente ele faz uma retenção prioritária da bilheteria. Ou seja, em vez de você ganhar uma parte daquele 50% do distribuidor, como o distribuidor adiantou o dinheiro para você, ele até completar o valor do adiantamento, ele tem uma retenção prioritária da metade da bilheteria. Como nós sabemos, folclore ou não, o setor de exibição da primeira janela, ele vive muito em função, as receitas da Bombonier são aquilo que normalmente impulsiona o negócio da exibição. Bom, esse, a grosso modo, são linhas gerais do que nós pretendemos falar nesses 6 encontros, que é justamente de mostrar a vocês, apesar de nesse falar do elo da cadeia produtiva para além da produção, pode, a princípio, não ser tão sedutor assim, né? Mas diria que, como não ocupa espaço, quanto mais o setor dessa sensibilidade da produção, com todas as possibilidades de atividade dentro da produção, conhecer, né, as outras partes, os outros setores, e tiver uma apropriação de conhecimento de como isso funciona, você vai poder, não porque a gente está sempre descobrindo o novo projeto é sempre um novo projeto e tem que combinar com os russos, nem sempre o resultado é aquilo que ele espera. Eu dou sempre um exemplo antigo, eu participei de uma reunião onde o produtor, muito conhecido e famoso, histórico, ele estava lançando um filme, eu trabalhava nessa época no Severiano Ribeiro, a gente tinha uma reunião lá, porque eu também era da programação. Ele chegou assim, olha aqui, ô Luiz, esse filme vai fazer 1,5 milhão de espectadores, eu estou super otimista com o resultado e o potencial desse filme. E no final da trajetória dele na sala de cinema, ele fez 150 mil espectadores. Então, a gente está sempre aprendendo, mesmo as pessoas mais experientes, estão sempre aprendendo com aquela... Às vezes a coisa não sai como a gente imagina. Por isso que essa coisa exige de todos nós uma acuidade, um estudo, um conhecimento, trabalhar a questão das pesquisas, dos dados, são muito importantes para a gente diminuir os riscos. E como eu chamo, e como eu digo, de potencializar o resultado. E ninguém está inventando a roda, a gente apenas está virando um pouquinho a nossa câmera para fora um pouco do set de filmagem, para perceber que essas outras coisas vão influenciar nesta coisa maravilhosa, que é a razão de ser disso tudo que nós estamos falando, que é a produção. Com seus artistas do espetáculo, com aquela coisa fantástica que é o trabalho de equipe na área de cinema, né? Bom, eu sou de uma geração que tem o hábito de assistir filmes em salas de exibição e que entendo que, na verdade, existem aspectos estratégicos para uma produção ser bem, digamos, bem sucedida, né? Esse planejamento da produção, o cronograma. Você sabe que uma diária aqui pode custar 3 vezes do que uma diária lá. Então, isso tudo são pequenos, grandes detalhes. Assim também como nós conhecermos bem para quem produzimos, qual é a nossa praia. Eu acho que saber bem a nossa praia não prejudica ninguém. Vamos continuar amando o cinema, vamos continuar tendo vontade de produzir, com novas ideias, porém com o maior domínio dos desdobramentos da produção. Eu acho que isso é uma coisa importante, fundamental, e obviamente nós sabemos que quanto mais otimizamos os custos de uma produção bem direcionada, a gente maximiza o resultado com a distribuição, porque o distribuidor é o nosso parceiro.
né, e procurar desde o início colocar dele comprometimento no projeto. A pior coisa que tem é quando você tem um produto acabado e depois você encontra o distribuidor. Normalmente isso é complicado. Melhor quando você, né, consegue fazer no processo de produção, coprodução, né? Nós temos aí, por exemplo, o streaming referência, o mais famoso, o mais conhecido, que é a Netflix, produzindo filmes, né? E que tiveram uma resistência, principalmente nos lugares mais puristas, né? Não vamos aceitar filme da Netflix, nada como um dia após o outro, não é mesmo? Então, acho que isso são coisas simples, mas, ao mesmo tempo, extremamente importantes, né? Eu fico satisfeito da possibilidade de instigar o interesse e vocês, de repente, se por acaso essa coisa, eu acho que é uma coisa que normalmente falta muito na nossa possibilidade de troca de ideias, né? Ninguém fica muito preocupado com isso. Eu sempre me preocupo. Aliás, trazendo aqui um exemplo da minha experiência desse tempo de PUC, a minha matéria, essa matéria, era no 7º período. Era no 7º período. É um período que a pessoa está quase chegando ao fim. Então, né? Então, mas eu vi com muita satisfação, encontrando ex-alunos, e comentar, Arthur, agora que eu vejo que aquele negócio funciona mesmo, é importante a gente conhecer bem, porque normalmente, né, se você tem uma relação muito próxima com comprometimento do seu distribuidor, do seu agregador com o teu projeto, ele consegue posicionar o seu produto melhor, trabalhar melhor o seu produto. Não esqueçamos que a carteira de um distribuidor é grande, existem, dependendo da distribuidora, pode ter 20, 25, 30, 35 títulos por ano. Então, de repente, o que eu faço para que esse distribuidor acolha o meu projeto, o meu filme, de uma maneira que eu sei que ele vai trabalhar da melhor maneira possível? É colocar ele comprometido desde o início, na medida do possível. Bom, essa é um pouquinho o que eu tinha para dizer sobre o que nós pretendemos aqui nos nossos 6 encontros. Aí eu diria, câmbio. Algum comentário, seja de alguém que veio aqui ou do nosso grupo de organização, da nossa equipe aqui da ABC? Arthur, como disse o Alfonso, você foi muito claro com o que você vai abordar, entendeu? E, enfim, agora nós já estamos aqui na fase em que, se alguém quer fazer alguma pergunta, por favor, perguntem. Eu acho que, como você disse, ele foi muito claro, foi maravilhoso. Obrigado, Sol, pela delicadeza. Eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade aqui e expor uma dúvida, ou talvez até um sentimento, que nessas indas e vindas, assim, né, de paixão com o cinema, com a produção, vem muito o lance do edital. Pô, depender de edital e essa coisa maçante que é, né, acompanhar tanto os calendários quanto como é que diz, a competição, né, um funil tão grande. Eu vim atrás desse curso muito também nessa expectativa, assim, não é possível que a gente ainda esteja que essa seja a única maneira, porque eu também já tive experiências de pôr dinheiro do bolso e também não é a melhor experiência, porque... Com certeza não. É a pior, talvez, né? Porque você tem que ter o dinheiro para fazer e depois também essa parte da exibição, distribuição, que também não adianta nada, né? Ter um recorde tão grande de filmes que nunca foram exibidos. Esse dado que eu já vi, né, que o nosso cinema teve muitos filmes que são produzidos e nunca passam em lugar nenhum. Eles acabam só se pagando ali por causa do edital e não tem essa vida pós-feitura do filme, né? Na verdade, André, né? Uhum. Esse é um outro
o problema da produção audiovisual brasileira, é lógico que, bom, nós não vamos nem falar nesse exato momento, né, para além da pandemia, porque nós sabemos o momento das incertezas, do descaminho, inclusive, né, de uma visão sobre o conceito do que é importante produzir. Aí tem sempre, as pessoas ficam usando a lei em benefício próprio, não fazendo... Enfim, imagine, a arte é isso, né? O livre pensar é só pensar. Então, eu acho que o Brasil ainda precisa muito do fomento da participação do Estado, mas o nosso processo é na direção, o nosso sonho é na direção que possamos continuar até com o incentivo do Estado, mas que a gente possa, aos poucos, caminhar na direção da consolidação da indústria do cinema nacional. E eu acredito também, como eu falei rapidamente no início, não querendo ficar falando, sobre a questão da formação de plateia, né? A formação de plateia é fundamental para que você, para além de querer ver Minha Mãe é uma Peça, que tem um público cativo, com grande sucesso de bilheteria, para que as pessoas, para além de ver Minha Mãe é uma Peça, possam querer, vou dar exemplos de filmes assim, Amarelo Manga, Baile Perfumado, ou seja, para que as pessoas possam ter também o direito de escolha, né, e alternativas. Eu me lembro do processo da Fundação Cartola, Centro Cultural Cartola, aqui na Mangueira, no Rio de Janeiro, onde a Nilcemar, que foi até secretária de Cultura, depois saiu, que é neta do Cartola e da Dona Zica, faz um projeto, não sei como é que está agora, depois do processo da pandemia, mas de que aquelas crianças, para além da sua cultura original, do que se fala de samba, do funk, de todas aquelas coisas, elas também pudessem ter acesso a um tipo de música que elas não tinham, para ter performances de camerata, que também é lindo. Ou seja, não é uma coisa só. Essa diversidade cultural é o que nos encanta, é que faz o Brasil um país especial. A mesma coisa eu diria na diversidade do nosso audiovisual. Mas nós temos aí um processo que nós não passarão, né, como a gente diz. Os editais fazem parte do nosso processo de desenvolvimento, de crescimento, de fomento. E, claro, vivemos um momento particularmente difícil, André, mas não desanime. Quem escolhe essa área sabe dos desafios que é esse mesmo. Aqui nós temos aqui nessa sala muita gente que faz parte da história do nosso cinema, né? Pessoas com muita sensibilidade, com competência técnica, pessoas referências na história do cinema brasileiro. Eles estão aqui firme e forte, acreditando e fomentando a ABC Cursos de Cinema, que isso é uma coisa extremamente meritória. Legal, maravilha. Mas é só para dar uma luz, assim, vocês acreditam que existe uma forma, né, de então, assim, para não precisar ir por esse caminho logo de primeira, vamos dizer assim, porque eu sou super a favor, né, dos editais, mas eu penso que como o cinema também é prática, né, também é uma coisa que você tem que ir praticando para ir melhorando e criando um know-how. Muitas vezes o edital ele assusta, né? Daí você para nesse primeiro filtro que você não consegue nem produzir. É lógico que o edital é uma grande, quer dizer, o dinheiro público, o fomento do Estado brasileiro acaba sendo recorrentemente vital para o processo. Agora, nós estamos num período de retração de investimentos da iniciativa privada também, não é? Também. Todo mundo, quer dizer, nós temos, sem entrar no mérito ideológico, nós temos um governo que não é nada, não consegue ser nada, ou seja, então, os investidores não vêm para o Brasil, quer dizer, há uma certa desconfiança no ar, e fica tudo paralisado, esse é o problema. As produtoras estão nesse pé já há um certo tempo. Mas eu acho que quem escolhe e ama o cinema não desiste, André. Legal. Eu estou achando que você vai conseguir me responder falando mais sobre a formação de plateia. Fiquei interessado por isso aí, que é realmente a alma do negócio, né? É por eles que acaba existindo os filmes. E por isso que eu falo que é uma política de Estado e não de governo. Não depende se está lá o Lula, Dilma, Fernando Henrique, enfim, o cidadão supracitado, não importa, porque não será uma política do governo deles, e sim do Estado brasileiro.
Bom, mas isso dá pano para manga, é uma coisa que eu falo já há bastante tempo, não é que eu esteja descobrindo a roda, várias pessoas também pensam isso. A luta continua. Legal, obrigado. Oi, eu levantei a mão aqui só para falar com o André, que eu também tenho 35 anos de cinema, mas eu estou vendo que os coletivos, eles estão andando bastante nesse momento, né? Eu não sou do coletivo, mas eu vejo muita gente de coletivo. Aqui na Bahia tem a Plano 3, que fez já 2 filmes, que está galgando vários lugares, e eles estão sempre num coletivo. São 4 pessoas fixas, mais umas 6 que são flutuantes. Tipo assim, vai fazer outras produções para sobreviver, para comer e tal, mas esses 4, eles vivem juntos, né? Eles trabalham juntos, fazem tudo juntos. E o fundo de, esse Sul de Cinema, né, que a como se chama esse programa, que eu sou sócia dele, mas não lembro o nome. Eles lançaram agora os fundos de cinema internacionais, né? E eles são mais jovens do que eu, para você ter ideia. Mas como eles estão agrupados no coletivo, eles levam noites estudando os fundos de cinema internacionais, como poder participar dos editais, como fazendo vaquinhas de coletivos, e eles estão conseguindo se afirmar, né? Eu não sei se eu teria mais esse gás para fazer isso, mas eu acho maravilhoso que a juventude esteja fazendo esses coletivos. Aí no São Paulo também tem o coletivo das Vermelhas, que são só mulheres, são meninas que estudam na escola de Cuba, e elas estão juntas fazendo filmes também, entendeu? Então, assim, tentar, quem está chegando, eu acho que é bacana tentar se agrupar nesses coletivos, né? Até porque, como o professor acaba de falar aí, nós não temos política de audiovisual no país, né? Não temos política, realmente. Então, assim, esses fundos de cinema que estão sendo trabalhados agora, só você pode se associar. A Brave, eu acho ruim, porque a Brave o preço é muito alto, nem eu consigo pagar, que sou produtora há tanto tempo, não consigo pagar a Brave. Mas eu sou associada ao outro, que é o programa de cinema, o Cinema do Brasil, desculpa, que é anual. Então, você pode parcelar por várias vezes, e lá eles dão várias dicas de informação, de fundos, de editais, né, de coprodução, de parceria. Acho que esse é um caminho também, né? E quem é jovem pode estar muito nos coletivos. Acho que os coletivos funcionam, sim. Os coletivos funcionam bastante. Normalmente, quando você tem movimentos afirmativos, existe um comprometimento muito forte. Existe, digamos, uma fidelização. Então, por isso que determinadas mostras de cinema específica, elas normalmente são muito bem sucedidas na medida em que elas vão bem nichadas, bem focadas no seu público-alvo. E esse público-alvo é fiel. Então, por quê? Porque eles têm um compromisso com a causa, para o bem e para o mal, né, Sol? Porque às vezes tem como tudo na vida, tem algumas distorções, mas o mérito é o fato de que se faz bastante, quando eu digo marola, no bom sentido aí, né? Que se faz é porque não é fácil, essa é uma atividade realmente complexa. Então, juntos, usando uma frase um pouco já conhecida, juntos somos mais fortes, ou seja, na medida em que o grande desafio para os coletivos é ter um certo, às vezes, se possível, né, o melhor caminho sempre é o diálogo, mesmo você afirmando a tua posição. Não existe cinema que dá para virar as costas para aquilo que é diverso. Não. A sociedade brasileira é composta desse leque, né? Muitas das vezes encontramos coisas tão desagradáveis, mas nós que acreditamos na democracia, temos que conviver e sabedoria para traçar esse caminho. Eu não sei se você conhece eles, Arturo, é o pessoal que fez Olho de Boi, o Jonas do Circo Sem Lona. Então, eles não param de fazer. Agora, sim, eles pegaram verba na Argentina, eles pegaram verba de uma coprodução com a França, eles pegaram, assim, sabe, eles não ficaram esperando aqui a Bahia, por exemplo, que não tinha nem edital. Que foi importante essa atitude, digamos, agressiva, no bom sentido também, de procurar parcerias, e alguns movimentos afirmativos, alguns coletivos estão muito bem recebidos. Existem, digamos, ONGs internacionais interessadas em investir determinados tipos de comprometimento com coletivos que são afirmativos de causas que são importantes. Então,
Sejam todos bem-vindos, desde que respeitando as diferenças. Exatamente. Então, estamos, né, César? Você está sem áudio. Estamos sim. Quero agradecer a presença de todos e esperamos vocês nas aulas que começarão em breve. E façam aquilo famoso, só para terminar, vou usar uma coisa um pouco cabotina, que é para o meu curso, mas que funciona maravilhosamente bem no cinema. O boca a boca. Façam boca a boca para as pessoas. Eu joguei aqui na lista de cima da Bahia, do Cone, do Nordeste, né, Norte e Nordeste, porque é muito carente dessa discussão, acho que é importante. Muito obrigado. Né? E a gente agradece, porque eu acho que a troca sempre nos faz pensar diferente, enxergar outros prismas que a gente não está enxergando, né? E muitas cabeças pensando, a gente consegue encontrar um caminho, né? Sozinho a gente não consegue. Ok. Obrigado à participação da Sol e de todos aqui, né? Obrigada. Ao André, a Aline, que está aqui, mas não falou. Mas, enfim, tem o nomezinho dela aqui, ela é bem-vinda de qualquer maneira. Espero que ela possa estar aqui semana que vem também. Ok, então boa noite a todos, boa noite, Arturo. E semana que vem estamos juntos. Se por acaso a organização quiser falar alguma coisa comigo antes de terminar, estou à disposição. É porque começou a outra aula lá. Já começou? Perdão. Começou, aí a organização foi lá dar uma organizada. Aí, tá ótimo, então tá. Me deixou aqui. César, obrigado você, César, obrigado pela equipe da direção da ABC Cursos de Cinema, e segunda-feira estaremos aqui com o máximo prazer. Ok, com certeza. Segunda-feira nos reencontramos. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.